Olá, pessoal! Nessa videoaula, o tema é limites infinitos ou assíntotas verticais. Essa aula é teórica apenas, mas do ponto de vista intuitivo. Não vou fazer nenhuma conta, só estou explicando um pouco o que está acontecendo e como fazer o gráfico de funções, ou pelo menos uma informação sobre gráfico de funções. Então, essa aula, o que a gente vai trabalhar agora é quando a função que vai para infinito, não necessariamente o limite, vamos dizer, x tende a x0 e a f explode, ou vai para mais infinito ou menos infinito. E com isso, nós vamos ter uma contraparte geométrica que a gente chama de assíntotas verticais do gráfico da f. Então, essa aula é só uma explicação desse ponto. E também, no fim, vou dar algumas dicas para trabalhar com limites laterais e explicar algumas pequenas convenções que tem que tomar cuidado, que muito aluno de cálculo se confunde sobre a existência de limites ou não. Então, vamos começar. Dado uma função do intervalo, possivelmente com exceção de um ponto, para os reais, ou seja, o que eu quero que vocês vejam é uma função que está definida nesse intervalo com um pontinho problemático, possivelmente. Tá? Que é o meu ponto x0. E o que eu vou querer fazer é aproximar f de x0. Tá? E ver o que acontece de fato com a f. Então, vamos escrever no fundo. Temos já uma anotação. Limite quando x tende a x0 de f de x é igual a mais infinito. E a interpretação disso. Ou seja, dizemos que isso aqui acontece se cada vez que x se aproxima arbitrariamente de x0, f de x fica tão grande quanto se queira. O que quer dizer isso? Vamos fazer um exemplo rapidamente. É um pouco vago o que está escrito aqui, mas com um exemplo eu acho que fica mais claro. Então, vamos agora trabalhar f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. E o que a gente vai fazer é aproximar em zero. X tão próximo quanto se queira de zero, mas nunca zero. Porque o zero não está nem no domínio da função. Então, vamos colocar valores x e y. X, vamos aproximando cada vez mais de zero. E olha o que acontece agora no início, na parte positiva, para começar a fixar as ideias. Olha o que acontece com y. Quando x igual a 0,1, y igual a 100. Quando x igual a 0,01, substitui aqui. 0,01 é 1 sobre 100, 1 sobre 100 elevado ao quadrado, passa o que estava no denominador do denominador vira numerador. Então, 0,01 fica 10.000. E se eu colocasse 0,001, vai para 1 milhão. Então, repara, cada vez que x fica pequenininho, pelo menos na parte positiva, o y vai ficar arbitrariamente grande. 1 milhão. Se o número 1 milhão é pequeno, eu ainda coloco um x um pouquinho menor. Se ainda, 1 bilhão é pequeno, não tem problema, ainda coloco um x ainda um pouquinho menor. Então, dá para ver que isso aqui, a função f, vamos dizer que explode, vai estourar, vai lá para mais infinito. Pelo menos aqui. E a mesma coisa se a gente trabalhar com negativo. Eu escolhi uma função que acontece em x, acontece em menos x. Então, quando x e y, menos 1 vai para 1, menos 0,1 elevado ao quadrado fica positivo, vai para 100, menos 0,01 vai para 10.000, e menos 0,001 vai para 1 milhão, e etc. Então, repara, x tanto se aproximando de um lado quanto do outro, a f vai para mais infinito. Fica tão grande quanto se queira. Então, a notação que nós temos, limite quando x tende a zero, de 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito. Então, vamos pensar rapidamente sobre o gráfico da f. O que nós temos? O gráfico da f, vou dar como informação que é isso aqui. O limite quando x tende a mais infinito e menos infinito da f é zero, a gente já viu. E o que acontece quando x tende a zero pela direita, agora repara que é um que eu quero olhar próximo daqui, eu quero olhar nessa faixa aqui. Não me interessa o infinito. O que me interessa agora é próximo de zero. Então, olha o que acontece com o eixo x, o eixo y. Que o eixo y é o x igual a zero. Ele, vamos dizer que serve,
como um auxílio para construir o gráfico da f. Então, veja como que o gráfico vai se distanciando em relação ao gráfico de zero. Ou seja, cada vez que eu vou subindo pelo eixo y, a distância entre o gráfico da f e o eixo y vai ficando tão próximo de zero quanto se queira. A distância é muito pequenininha. É como se essa reta aqui, vamos dizer, beijasse o gráfico da f lá no infinito. Então foi o que eu escrevi aqui. Note que o eixo y é uma reta auxiliar importante ao gráfico de f. E damos o nome. Assíntota vertical ao gráfico de f. No caso, quando o limite vai para o infinito, e muitas vezes a gente consegue antever a resposta ou vai para mais infinito ou menos infinito, a gente sabe que vai estourar ali. Então, uma dica que eu vou sempre deixar claro para vocês, e isso eu vou falar já antes da definição de assíntota vertical, mas para assíntotas verticais, ou seja, os candidatos que a f vai explodir para mais infinito ou menos infinito, sempre, independente de qualquer coisa, sempre vamos trabalhar com limites laterais. Sempre. Ah, professor, mas eu tenho certeza que acontece pela direita, acontece igual pela esquerda. Você tem certeza absoluta? Ótimo. Se tem um pinguinho de dúvida, limite lateral. E toma muito cuidado, porque mesmo que tenha certeza, você pode escrever mal. Pode escrever errado. Tá? Pode estar certo, mas escreveu errado, pelo caminho errado. Então, toma cuidado muito. Minha sugestão é, trabalhe com limites laterais. Um exemplo rápido, f de x igual a 1 sobre x. O gráfico da f é essa aqui, que a gente já viu. E o que acontece é que quando x tende a zero pela direita de f de x, é igual a mais infinito. Quando x tende a zero pela esquerda de f de x, é igual a menos infinito. Em particular, e a gente vai colocar uma anotação, vou fixar uma frase agora, não existe e não temos símbolo para limite quando x tende a zero de f de x. Ou seja, se a gente estudar dessa forma aqui, não temos informação nenhuma. Mas se a gente olhar o limite lateral, temos informação. Ah, professor, então você está me dizendo que esse limite existe e é mais infinito. Não. Toma cuidado. Infinito não é um número. A gente diz que o limite existe se esse limite vai dar um valor tão próximo de L quanto se queira. L, um número real. Infinito não é número, não é nada. É um símbolo matemático que faz sentido para a interpretação. Só. Mas infinito me dá informação. Dizer que o f cresce tão grande, tanto quanto se queira, é isso. F fica tão negativo, vamos dizer assim, quanto se queira, quer dizer isso. Tá? Toma cuidado, mas esse limite aqui também não existe, e esse limite aqui também não existe. Na prática falando, mas teoricamente falando. Mas isso aqui me dá informação sobre o gráfico da f. Eu tenho pequenas construções do gráfico da f aqui. E com isso, juntando outras informações que a gente vai ver mais tarde, futuramente conseguimos construir o gráfico. Para funções, inclusive, muito mais complicadas que essa. Mas, para terminar a aula, só para falar a definição. Definição, e veja como que eu trabalho na definição. Limite pela direita ou pela esquerda. Dizemos que a reta x igual a x0 é assíntota vertical ao gráfico de f se acontece uma das quatro coisas. Ou seja, estamos trabalhando x0. Então vamos olhar o limite lateral x0 pela direita, ou f vai para mais infinito, uma, ou vai para menos infinito, outra, ou quando a gente olha x0 pela esquerda, ou vai para mais infinito, ou para menos infinito. A gente tem que fazer um estudo do gráfico, estudo de sinal para saber qual é a resposta, isso vai ser visto em outra aula. Mas o que eu quero dizer nesse final é o seguinte. Se acontece limite quando x tende a x0 pela direita de f de x for mais infinito, a informação que eu tenho sobre o gráfico da f é essa. Tá? Isso aqui é o limite quando x tende a x0 pela direita de f de x igual a mais infinito. Aqui,
quando o limite quando x tende a x0 pela direita de f de x é igual a menos infinito, pela direita da reta, menos infinito, está vindo para cá. A minha imagem, meu eixo, vai ficar tão negativo quanto isso aqui, tão menos infinito, vai tender para menos infinito. Então, isso aqui é para declarar que... Então, repara uma outra informação que nós temos, só com assíntotas verticais. Posso não saber o que acontece totalmente no gráfico da f, mas se acontecer aqui, eu tenho certeza que f é decrescente durante um tempinho. Não sei o que acontece depois. Pode fazer eu ir para lá. Mas eu sei que durante um tempo, f é decrescente. Olha o que acontece aqui. F, durante um tempo, ou seja, cada vez que x vai andando para a direita, o y vai subindo. Você vai subindo, ou seja, quando o x cresce, o y cresce. Então, se o limite quando x tende a x0 de f de x for menos infinito, f cresce. Tá? E quer dizer esse gráfico aqui. E agora temos esse, que é a mesma informação. Agora estamos trabalhando com branco. Estamos trabalhando pela pela esquerda. E o que está pedindo é que isso aqui é mais infinito. E, finalmente, essa é a última informação que pode acontecer. Limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x, isso aqui é igual a menos infinito. Se acontecer uma dessas quatro, no máximo acontece duas. Mas se acontecer uma só, a gente chama de assíntota vertical. Ah, professor, e se acontecer isso aqui, ó? O gráfico da f eu descobri que é isso e aqui faz isso. Tá? Ou seja, união isso com isso. Isso aqui é assíntota vertical? É. Tá? A assíntota vertical vai me auxiliar a fazer gráfico da função. E me auxilia pela parte esquerda. Então, é uma assíntota vertical. Então, repetindo, uma assíntota x igual a x0 é vertical se acontece pelo menos um desses quatro casos aqui. E é isso que eu queria falar com vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.